uma parte da nossa aula realizando o circuito cascata. E agora, ainda bem que os alunos me lembraram, vamos gravar e vamos falar sobre o circuito, somente o circuito do estrela triângulo. A gente não vai trabalhar com a parte teórica do estrela triângulo, vamos trabalhar mais com a parte prática. A parte prática do circuito estrela triângulo nada mais é do que o circuito em si. O circuito em si, ele parte de um princípio. Então, a gente tem que saber alguns detalhes do meu circuito estrela-triângulo. Primeiro detalhe é que o meu circuito estrela-triângulo, ele precisa de um motor com 6 pontas. Por que 6 pontas, professor? Porque o meu motor, ele vai fazer, ora, ligação em estrela e ora ligação em triângulo. Então, a gente vai ter que... Eu vou apagar todo o circuito, porque quem estiver assistindo sabe todos os elementos. Então, vamos zerar ele. Vamos zerar bem zeradinho. E vamos começar do zero. Fica mais fácil para quem vai assistir depois. Sobrou um contador de comando. Que não quer sair da nossa tela. Aí. Então, vou trazer aqui, ó, alimentação normal. Circuito estrela triângulo, eu vou colocar o disjuntor. Vou colocar o disjuntor aqui, ó, disjuntor trifásico. Como a gente está trabalhando com apenas um disjuntor, né, nesse caso aqui, do circuito estrela triângulo, a gente vai trabalhar com apenas um disjuntor, porque é um motor só, cada disjuntor para cada motor, só para ficar mais claro. E eu vou colocar o meu motor aqui no meio. Mais ou menos aqui vai ficar o K2. Então, vou colocar aqui, ó. Vou mudar os nomes deles. Alguém fala para mim aí qual que era a sequência que a gente trabalhou na aula passada. O 1 é qual número? V1, W1, W2, U2 e V2. O 1 é qual número? Alguém me ajude, por favor? Antes que eu fale nomes. V1, professor? O 1 é 1. V1 é qual? Vai falando. 2. W1. 3. O U2. 4. V2. 5. E o W2, 6. Aí é bom que vocês falam que eu não falo sozinho, né? Parece que eu estou dando aula pro vento. Mas olha aqui, ó. Eu alterei isso aqui porque normalmente no Senai a gente está estudando sobre as conexões 1, 2, 3, 4 e 5. E 6. É assim que a gente trabalha, não trabalha com letra. Se você for fazer com letra, não tem problema, vai dar na mesma coisa. É só lembrar que a conexão, como que ela faz. Daí, eu vou escrever aqui do lado, ó. Eu tenho que saber que qual que é o meu fechamento. O meu fechamento é 1 e 6. Fica aqui. Eu vou copiar e colar. Vou deixar aqui, ó. Meu fechamento é 1 e 6. Vamos alterar aqui. 2 e 4. E o outro que sobrou. 3 e 5. Ô, professor, mas isso daí a gente já sabe. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque não sou eu que vou fazer o fechamento. Vai ser os contadores. O detalhe do estrela triângulo é que os contadores que fazem o fechamento. Então, primeiro, isso daqui é triângulo. Fechamento em triângulo. Tá aqui. Bom, professor, se tem fechamento em triângulo, também tem fechamento em estrela. Qual que é o fechamento em estrela? Vamos escrever ele aqui, ó.
Fechamento em estrela, eu vou deixar ele longe para não atrapalhar depois. Fechamento em estrela, para motor 220 e 440, que é o que a gente está trabalhando hoje, o fechamento é liga 1, 2 e 3, cada um em uma fase. E daí o 4, o 5 e o 6 vai ficar fácil. Em curto. Professor, como que é assim? Como que é o estrela triângulo? Se eu for ligar o meu motor em estrela, fica assim, ó. Cada linha é uma fase. Então, L1, fio 1. L2, fio 2. E L3 no fio 3. E daí que eu vou fazer aqui, ó, o 4, o 5 e o 6 em curto. Bom, isso aqui, ó, fechamento em estrela. Professor, se eu ligar ali, vai fechar curto no meu motor? Ah, eu não liguei ele, né? Vamos ligar ali, ó. Vamos alimentar ele. Vamos ver o que dá. Apertar o play. Olha lá, meu motor rodou. E tá rodando. E isso daqui, ó, para quem já tá na indústria, quem já trabalha na indústria há tempo, isso daqui, ó, fechamento de 380. Vou colocar aqui, ó. Quem quiser tirar uma foto, tirar um print aqui, ó. Motor 380 é assim que liga. Cara, vai para a empresa, chega lá na indústria lá, e lá no Senai ele só aprendeu a ligar motor em 220. Daí ele chega lá na... Igual, por exemplo, aqui em Ponta Grossa. Que empresa que é 380? A BRF, a Continental, Tetra Pak, Arauco, Continental, Cargill, Bung, Makita. Olha, 90% das nossas empresas aqui em Ponta Grossa, Paraná, é 380. É por causa dos transformador. O transformador em 380 é mais eficiente. Isso daí é o assunto para uma outra aula. Mas o transformador em 380 é mais eficiente, porque ele é estrela em estrela. E sai lá 380. E saindo 380, galera, é assim que liga o motor fica em estrela. Se você não sabia, ficou sabendo hoje. Grave isso daí. Mas nós estamos trabalhando com 220. Não é 380, 220. Nós estamos trabalhando com 220. Então, essa ligação para mim não serve. Essa ligação aqui, para mim, é só estrela, é momento, por um instante de tempo a gente utiliza esse fechamento. Meu motor em 220, ele não é eficiente. Vou ligar ele em estrela. Ele vai dar um pico menor de corrente. Ele roda um pouquinho, mas depois ele vai começar a perder eficiência e vai subir muita corrente. Então, pro 220, eu faço o estrela triângulo. E o fechamento final é triângulo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu escutei quase uma pergunta, alguma coisa? Pode fazer. Em empresa, Diga, assim, é mais difícil usar 220, igual essa ligação que você vai fazer agora? Indústria, grandes indústrias. Dificilmente. Grande indústria não usa 220 para ligação no motor. Vai usar uma tensão mais alta. Vai usar 380 ou 440. Ou 720. Ou igual no caso do Arauco lá, pode ligar o motor a 1000, acho que não sei quanto que é, mas eu sei que é acima de 1000 volts. Tem o motor da prensa que é alimentado em alta tensão. Por que utiliza tensão mais altas? Porque eu tenho uma corrente mais baixa. Se eu tenho uma corrente mais baixa, eu posso utilizar um cabo mais fino, tem um monte de fatores aí, entra no detalhe. A minha potência em si é a mesma, mas a minha eficiência com uma tensão mais alta é melhor. Normalmente as indústrias hoje trabalham com tensão mais alta, que no caso é 380 e 440.
Tem empresa que trabalha com 220 trifásico? Tem. Mas são as empresas menores. Pode ser uma metalúrgica, pode ser uma serralheria pequena, não uma grande, uma serralheria pequena. Pode ser, de repente, não sei, uma carpintaria lá, o cara fabrica móveis. Ele vai ter lá uma serra circular, ele vai ter uma plana, vai ter um monte de máquina grande. Só que como ele tem pouco maquinário, a Copel não vai exigir dele um trifásico 380. Vai só exigir o trifásico 220. Então, esse é o detalhe. Uma tensão mais alta eu tenho uma eficiência melhor. Então, se eu sei que é o meu contator que faz o fechamento do meu motor de estrela para triângulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que posicionar meus contatores para fazer isso. Então, eu vou pegar 3 contator, né? 3 contator trifásico. Vou colocar aqui 1. Eu vou colocar um pouquinho mais para cima. 2 e 3. Aqui vai ter que sair tudo daqui. Vamos arrastar aqui para o cantinho. Depois, na hora do comando, a gente ajeita. A gente apaga isso aqui na hora de nós fazer o comando. Mas vamos trabalhar com essa parte aqui para a gente ter espaço. Assim fica melhor. Fica mais bonitinho, né? Então, beleza. Então, o meu K1, K2 e K3, cada um vai fazer uma função. K1. E isso é algo bem importante para a gente sempre lembrar, pessoal. K2. Cada contator ele tem uma função específica, não é algo aleatório que eu fiz, que alguém criou lá. Ah, é porque o cara quis fazer assim. Não. Cada um tem uma função específica. Qual que vai ser a função? Eu vou determinar aqui, ó. K1 e K2. Vou colocar uma barra, né? E K2, triângulo. Então, ó, eu já determinei uma função. Função de K1 e K2, triângulo. Então, se K1 e K2 é triângulo, eu vou dizer que K1 e K3 é estrela. Então, lembrem disso daqui, ó. Eu quero trabalhar com K1 e K2 sendo triângulo. Você poderia ter feito K1 e K3 triângulo e K1 e K2 estrela. Você que vai determinar, mas você precisa. Olha, por que a gente utiliza 3 contator? Porque a gente não tem 6 fios no meu motor? Tem. Então, e o meu contator tem quantas saídas? Tem 3. Então você não vai fazer emenda no contator. Você vai jogar 3 fios de um contator para 3 fios do motor. A diferença é que vai ter 3 fios de um motor que vai em 2 contator. Esse que é o detalhe. Vamos pensar assim, ó, eu quero fazer a ligação em estrela primeiro. Ligação em estrela é como? Tá aqui, ó. 1, 2 e 3 vira fase. No caso, 1, 2 e 3 aqui no motor. E 4, 5 e 6 vira curto. Bom, vou fazer então a alimentação do meu K1. Para ele virar fase. Vamos fazer assim, ó. Vamos tentar fazer bem bonitinho. Que nunca fica, né? Eu estou fazendo tortinho porque depois nós vamos pegar a alimentação aqui. Mas olha, fio 2, a saída do meu contator K1 vai direto no 1. Saída 2 do meu contator direto no 2. Saída do meu contator, opa, vamos descer aqui. Eu já vou ajeitar ali o K2 ali, galera, para ficar mais bonitinho.
Vou deixar ele aqui do lado. Ó, o que eu fiz? Meu K1 tá fazendo a função estrela agora. Nós estamos começando pela estrela. Então eu já alimentei 1, 2 e 3, cada um numa fase. Agora eu vou fazer a função do K3. Vamos só jogar um pouquinho pro lado aqui, ó. Eu falei que ia atrapalhar essas letras, mas eu deixei, né? Vamos jogar um pouquinho pro lado. Nossa, não selecionou tudo. Só para a gente poder fazer aqui, não se perder tanto. Ó, o 4, 5, 6, eu vou jogar ele no K3. Só que a função dele vai ser fechar curto. Como que eu fecho curto? Juntando as linhas do meu contador aqui, ó. O 2. Aqui, ó, tanto faz qual eu jogar. Nessa situação aqui, ainda tanto faz, mas eu vou jogar só bem na sequência certa. Vamos deixar bonito, né? Ele não tá fazendo linha, ele tá pregando uma peça de nós hoje. Aí. Aí. Deixa eu ver ali que apitou Teams, alguém sai. Ah, já aceitaram. Se aparecer para vocês aceitarem, aceita a turma aí, galera. E vamos fazer aqui a última linha aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando entrar meu K1, alimenta 1, 2 e 3 do meu motor, e entrou K3, ele tem que entrar junto com o meu K1, ele vai ficar o 4, 5, 6 em curto. Ó. Exatamente isso. Tá aqui, ó. Circuito estrela, 4, 5, 6 em curto. Tá feito. Opa, acabei de estragar o nosso circuito. Eita. Vamos voltar aqui. Aí. Tomara que dê certo. Agora, eu já fiz uma função. Agora a função do K2 e K1. O que é? É fechamento em triângulo. Qual que é o fechamento em triângulo? Fase, eu vou colocar aqui, ó. Fase 1. Então, L1. A L1, eu vou colocar ela no fio 1 e 6. L2, e isso aqui, pessoal, é um detalhe que muitos alunos se perdem. E por isso que às vezes o teu motor ronca. Ou desarma o juntor. Sequencial de fase. Circuito estrela e triângulo precisa de sequencial de fase. Então, vamos fazer o fechamento em triângulo seguindo essa sequência. L1 vai pegar fio 1 e 6. Então, o 1 já está no K1, tá vendo? O 1 já está no K1. Então, o 6 vai ter que ir pelo K2, tá vendo? Primeiro, vamos jogar o 6 no K2. Vamos colocar... Fio 6 está aqui, ó. É o mais baixo que está aqui, ó. Vem aqui e ligo no... Ó, fio 6 está vindo aqui e está vindo no K2. Agora, como eu falei, L1 é fio 1 e 6, então L1 tá aqui, ó. L1, vem aqui, ó. Eu vou puxar ele daqui. Acabei de fazer o fechamento do 1 e 6 pelo L1, ó. O L1 tá vindo no 1 e também tá vindo no fio 6. Agora, L2. L2 é 2 e 4. O 2 já tá aqui. Então, vamos colocar o 4. O 4 é essa segunda linha que é do meio. Vou puxar ela. Liguei. Agora eu vou pegar ele aqui, ó.
e liguei lá. Então, o L2 ele está vindo no 2 e também no 4. Agora, o que sobrou? Sobrou o último contato do meu contator e também o último fio aqui. Está feito a parte de potência do meu circuito estrela triângulo. Exatamente como a gente precisa saber. O que a gente precisa saber do estrela triângulo? Estrela triângulo ele funciona em todas as tensões, beleza. Só que nós estamos trabalhando aí em 220. 220 para nós é fechamento do triângulo 1 e 6, 2 e 4 e 3 e 5. O estrela é 1, 2 e 3, cada um vai numa fase, e o 4 e 5 e 6 é curto. Nós fizemos K1 e K2 fazendo a função triângulo e K1 e K3 fazendo a função estrela. Começamos pelo K1 fazendo, alimentando 1, 2 e 3 por L1, L2, L3. E o K3 fechou um curto do 4, 5 e 6. Depois a gente fez a função do K1 e K2 fazendo triângulo, sendo que o K1 já estava ligado, e a gente pegou o K2 e seguiu fase a fase para não errar a ligação. Qual que é o problema que acontece que eu vi muito lá no Sinai? Já vi muito o pessoal fazer. A gente vai, ensina o circuito, fala sobre isso daqui, daí o cara vai lá fazer, daí ele pega e esquece desse sequencial aqui, ó. O K2, ele tem uma sequência certa para seguir. Se eu colocar aleatoriamente as fases aqui, pode ser que ele dê errado. Daí eu pego e venho aqui, ó, e coloco essa fase em outro fio. O que vai acontecer? Ou vai roncar quando o motor mudar de estrela para triângulo, ou ele vai fechar um curto, ou ele vai desarmar o juntor, ou vai funcionar. Nós queremos que ele funcione, então a gente fez um sequencial de fase. Seguir as fases que a gente fez aqui, ó, isso chama de sequencial de fase. A nossa parte de potência está feita, galera. Não tem mais o que fazer. Essa parte de escrita, para mim, é muito importante. Para mim é muito importante tudo isso aqui, ó. Tudo é importante. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar ele aqui. Só que agora nós vamos fazer o circuito de comando. Circuito de comando eu vou fazer aqui embaixo. Tomara que dê tamanho, dê espaço. Vou fazer assim, ó. Vou pegar só essa escrita aqui em cima. Vou passar ela bem pro cantinho. Vou pegar essa escrita aqui de baixo. Opa, deu erro. Vou tentar deixar ela aqui. Eu tento fazer o circuito aqui, ó. Bom, a gente tem que fazer o comando. Qual que era o passo a passo do comando? Primeiro passo para criar um circuito é saber que o teu circuito não vai fazer. Então a gente já sabe. O sequencial do estrela triângulo é: entra primeiro a estrela, conta-se um tempo, normal é 8 segundos, de 8 a 10, e muda para triângulo. Então, vamos montar um circuito que ligue. Na hora que eu apertar um botão, tem que ligar K1 e K3, contando o tempo, sai K3 e entra K2. Não vai sair o K1 sempre vai ficar ligado. Vamos montar ele. Por que ele segue essa sequência, professor? Não entendi tua pergunta. Eu entendi por quê, não sei o quê. Ele segue essa sequência? Qual sequência? Ligar primeiro estrela, depois ligar triângulo? primeiro. Isso. É porque assim, nós estamos trabalhando no 220. O meu motor 220, a melhor eficiência dele é em triângulo, certo? Ele não tem 100% de eficiência, não, porque a gente já comentou isso aí nas aulas passadas, questão de eficiência, mas vamos considerar que o 100% do 220 é em triângulo. Isso aí tem a ver lá com as resistências das bobinas, o posicionamento das bobinas, isso daí a gente vai tentar explicar para vocês na próxima aula. E no estrela é diferente. No estrela a gente tem uma baixa eficiência. Só que o que acontece? O estrela,
mesmo ele tendo baixa eficiência, ele tem baixa corrente por pouco tempo. Eu produzo um campo, ele me dá 30 a 35%, que é no caso de 30 a 35 é uma média de 33%. Eu tenho uma média de 33% no torque e na corrente do meu motor. Porque eu aplico uma tensão diferente nas bobinas. Daí a gente vai comentar um pouquinho na próxima aula. Então, se eu tenho uma baixa eficiência em estrela, porém eu tenho uma corrente menor, o que eu faço? Eu ligo ele primeiro, o meu motor vira a inércia, começa a rodar. Quando ele estiver rodando, ele alcançar a velocidade dele, que no caso pode ser 1.800, vamos supor que seja 1.800 RPM, ele alcança 1.800, o que eu faço? Eu tiro a estrela e coloco em triângulo. O meu motor agora ele já não precisa criar campo inicial para tirar o motor da inércia. Então eu não tenho aquela corrente de pico, aquela corrente de partida muito alta. Porque eu estou mudando direto para triângulo, meu motor já está em movimento. É como se a gente pega o carro na descida. Você está lá, o carro na descida, você pode fazer ele pegar no tranco, pode engatar a primeira, pode fazer já engatar a segunda direta e dependendo da descida você pode engatar a terceira direta. É mais ou menos isso. Teu carro, se você engatar a primeira, beleza, ele roda. Só que ele está fazendo força à toa, porque ele está numa descida. Normalmente, quando a gente está na descida, a gente já puxa a segunda para arrancar. Alguns já puxam até a terceira. Solta o carro e ele vai. Por quê? Porque a inércia está ajudando. É isso que acontece no estrela triângulo. A gente parte o motor em estrela para tirar ele da inércia, com a corrente mais baixa, ele saiu da inércia, a gente muda para triângulo para que ele não tenha aquela corrente, aquele gasto maior. Então tem que ser essa sequência. Se você estiver trabalhando com uma outra tensão, você tem a outra possibilidade de alterar essa sequência. Fazer em triângulo e depois estrela. Coisa que não é feito, pessoal. Não fazem. Dá para fazer? Dá. Mas ninguém faz. Isso aí é porque não tem eficiência em 380, uma partida estrela e triângulo. Ela é ineficiente. Tanto é que a gente nem utiliza. A gente parte direto para um inversor de frequência e soft start, que é um equipamento que vocês vão aprender lá para frente. Beleza? Respondeu a dúvida? Não sei quem que me perguntou. Beleza, professor, deu para entender bem. Então, beleza. Então, vamos montar aqui. Ele vai ter que descer um pouco o nosso circuito, vocês sabem que não vai caber tanto, mas vamos começar por aqui. Sequência do nosso circuito. Vou puxar fase direto aqui, porque não vai dar espaço para a gente puxar para lá. Vou colocar uma fase aqui. E depois eu coloco uma outra fase lá embaixo. Ou um neutro. Então a gente começa pelo disjuntor, né? Vou pegar um disjuntor monofásico. Coloco ele aqui. Vou mudar o mesmo nome, né? DJ01. Já vou ligar ele. Daí a gente vem com a botoeira de emergência. Depois um botão desliga. Mesmo princípio. Botão liga. Contato de selo. Essa do estrela triângulo que eu vou mostrar para vocês é o mais básico. Contato de selo. Depois a gente vai incrementando. E contator. Eu fiz aqui uma partida direta. É algo que eu gosto de fazer, pessoal, porque é algo que vocês já conhecem. Vocês têm que ter a partida direta na cabeça de vocês. A partida direta é o circuito mais básico. Então, tem que saber de cor salteado, igual a gente fala e popularmente conhece. Professor, mas me ensinaram diferente. Me ensinaram a alimentar primeiro o K3. Tem problema. Não tem problema. Também funciona. Esse circuito que a gente está fazendo é o circuito mais básico para vocês entenderem como que ele funciona.
Vem aqui e faz um selo. Normal. Lembra que eu falei que eu ia puxar mais uma fase aqui, ou neutro? Então, se eu puxar L e ele vir como L1, o que vai acontecer? Não tenho diferença de fase. Que no caso é DDP, eu não tenho. Por isso que eu gosto de usar positivo e negativo. Para não correr esse risco. Aqui eu vou usar fase neutra. Então eu fiz assim, ó. Apertei B1, entrou K1. Porém, não tem que entrar K3 junto? Tem que, né? Lembra que a gente acabou de falar sobre condicional? Então eu vou colocar aqui, ó. Só a diferença é que eu vou colocar ele mais alto, ó. Uma condicional. Daí, eu posso fazer assim, ó. Condicional K1 tem que ser alimentado. Então, K1 tem que ser alimentado. Então, a condicional do meu circuito é K1 funcionando. K1 funcionando. Circuito estrela-triângulo. Normalmente, e o melhor de se fazer, é sempre utilizar temporizador. A gente já aprendeu a utilizar temporizador. Como que é? Pega a bobina do temporizador, acha ela, coloca ela paralelo ao que você quer ligar. No nosso caso, vamos dar o nome de T1. E eu vou colocar aqui, ó, 5 segundos. Mas o normal é colocar 8 a 10. Então você coloca 8, coloca 9, coloca 10. Esse é o ideal. Eu vou colocar 5 porque o CAD-SIMU, eu não sei porquê, mas o cronômetro dele não é igual ao nosso. Ele demora muito às vezes. Então a gente vai colocar aqui, ó. T1 vai alimentar quando o K1 estiver alimentado. Agora, existem 2 tipos de temporizadores, pessoal. 2 tipos. Lá no Senai, vocês são acostumados a utilizar esse contato aqui, ó, do temporizador. Tem, ó, contato só aberto, contato só fechado. E esse daqui, ó. Um tipo de temporizador lá no Senai é assim, ó. Os branquinhos, não sei se vocês lembram. Ele tem 2 contatos. Que no caso é um aberto e um fechado, porém ele tem um comum. Então, do 55 para o 56, é fechado direto. Quando contar o tempo, ele vai fechar do 55 para o 58 e abrir esse 56. Então, a gente pode fazer assim, ó. Posso utilizar esse tipo de temporizador. E daí, assim, ó. Olha a minha ideia. Vê se não vai ficar fácil o estrela de triângulo. Eu apertei botoeira B1, fechou K1, certo? Fechou aqui e alimentou o temporizador. Quando contar o tempo, ou melhor, antes de contar o tempo, tá passando corrente por aqui, ó, 55 para o 56. Vai chegar a tensão elétrica aqui. Quando contar o tempo, 58 chega a alimentação. Não é mais fácil eu pegar e fazer agora? Faço o intertravamento, né? Vou colocar com espaço, porque aqui está bem apertadinho. Coloco o intertravamento e coloco bobina. Que bobina que vai? K2 e K3. Vamos tentar puxar ele um pouquinho para cima, para não precisar alterar o tamanho da tela. Eu já altero os nomes deles, só um minuto. Eita, vida. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho para o lado, fazendo com que o meu haja conexão, né, que é aquele probleminha que a gente sabe do CAD-SIMU, mas também eu não perco o tamanho da tela. É por isso que eu estou puxando aqui para o lado. E vou fazer as ligações. Então, qual que vai ligar primeiro? É o estrela. O estrela é K1 e K3. O K1 já está ligado. Então, aqui vai K3.
Então, o segundo que vai ligar é o K2. Professor, intertravamento, como que funciona? Para que serve? Vamos relembrar. A gente faz intertravamento para que dois contatores não entrem junto, não liguem. Enquanto um estiver ligado, o outro não pode ligar. Nesse caso, o que não pode acontecer é K2 e K3 ligarem junto. Então, em cima do K3 tem o K2. E aqui é o contato fechado. Ó. Ninguém me lembrou. Ó. Eu já estava fazendo errado. Ó. Eu peguei contato aberto, mas aqui é contato fechado. Desce tudo. Vou colocar aqui. Então, aqui é o K2. Igual eu estava falando. A gente utiliza o intertravamento para que não ligue junto. Então, quando o meu K2 estiver ligado, vamos supor que o meu K2 está ligado. Aqui, ó, esse contator está ligado. Esse contato que é fechado vai abrir. Então, não tem como entrar K3. E a mesma coisa aqui. Professor, mas e se o K1 e K3 estiver ligado? O temporizador mudar, ele mesmo não faz intertravamento? Sim. Se você estava pensando isso, que o temporizador já está fazendo intertravamento aqui, e esse daqui é redundante, ele só está sendo mais um intertravamento no mesmo circuito, você não está errado, você está certo. A questão que é por segurança, né? Vai que, né? Sempre dá problema. Então, evitar a fadiga, lembra lá do Jaiminho. Para evitar a fadiga, você faz um desse. E tá pronto o meu circuito. Agora é só testar. Vou apertar o play. Fechei meu disjuntor, ó. Já dá para ver que chegou a alimentação em cima do meus contator, né? Em cima. Meu disjuntor aqui fechou. Chegou também tensão aqui, ó, elétrica em cima do B1, K1 e K1. Tá tudo pronto. Vou apertar B1. Apertei, ó. Meu motor tá girando, ó. K1 e K3, ó. Tá vendo? K1 e K3 tá contando o tempo. Pronto. Tá vendo que o motor aqui, ó, ele deu uma leve desligada. Vou apertar de volta, vamos simular de volta. Quero que vocês vejam isso aqui, ó. Fechei o disjuntor, apertei aqui, ó, K1 e K3, está rodando para sentido horário. Então eu não fiz inversão de fase, ele não desarmou o disjuntor e ele está rodando para o mesmo lado. Quando der aqui, ó, ele dá uma leve desligada e liga e faz a mudança. Entrou K2. É isso que acontece? Na prática, é isso que acontece. Porque na hora que cai o K3, o motor entende que você não fez fechamento. É o momento lá que ele dá uma roncadinha, mas às vezes é bem imperceptível. Entrou K2, ele fecha em triângulo e resolve o nosso problema. Pessoal, esse circuito que eu fiz aqui é o circuito mais básico que tem no circuito estrela triângulo. É impressionante, gente, técnicos formados, antigos de empresa, com tempo de experiência, não conhecer esse circuito estrela triângulo. Esse circuito a gente precisa saber. Por quê? Porque não tem nada de novo que a gente colocou aqui. Eu não coloquei nada que você já não saiba. Nada. A única coisa que a gente fez foi fazer um arranjo aqui, ó, para que ele fizesse a ligação. Mas aqui, ó, lembra que eu falei, ó, partida direta, ó, partida direta. Acrescentei um temporizador e um contato de temporizador. Esse contato é o contato mais comum que tem no temporizador. Aqui nós estávamos usando apenas ou contato aberto ou contato fechado, mas esse faz a mesma função, só que os dois ao mesmo tempo. O que a gente aprendeu hoje, agora? Construir o estrela triângulo passo a passo, na parte de potência, e aprendeu aqui, ó, a fazer uma organização do estrela triângulo com o temporizador. Apertei para desligar. Desligou, beleza, o meu circuito está funcionando. Um
Um detalhe bem importante que muita gente erra na construção do estrela triângulo é que, ó, temporizador, se a gente vai trabalhar com temporizador, a gente tem que lembrar do seguinte: enquanto ele está alimentado, ele conta o tempo, e se contou o tempo, ele fecha o contato, faz a alteração do contato lá que era para fazer. Na hora que eu tiro a alimentação dele, ele desliga. Ele desliga, pessoal. Então ele volta à função primária dele, que era estado desligado. Que no caso aqui é 55 ou 56 fechado. Às vezes a pessoa faz ali e não faz o temporizador ficar alimentado. E ele volta para cá. Se ele tiver em triângulo e voltar para estrela, ele dá uma bordada, parece que o motor vira um cabrito e pula em cima da bancada. Isso aqui é falta de dar uma pensadinha. A gente precisa, se vocês criarem esse circuito de estrela triângulo, você precisa manter ligado o temporizador. Conseguiram entender acerca do nosso circuito de hoje? Estrela, triângulo? Só um que entendeu? Vocês conseguiram entender? Explicando desse jeito ali, passo a passo? Tem uma coreada boa. Que bom. Deu para entender tranquilo, professor. Que bom que ajudou vocês. Esse é o intuito aí, que vocês consigam aprender. Que a gente sabe, não é fácil a gente estudar elétrica. Leva tempo, às vezes tem gente que é mais fácil, tem gente que é mais difícil. Realmente, a gente conversou, a gente comentou, né, com vocês a questão da aula prática. Fazendo é mais fácil. Parece que fazendo lá no Senai a gente aprende muito mais do que um vídeo. Mas o que a gente tem para hoje é isso. Infelizmente, né? Mas acho que deu para ajudar. Eu vou mostrar um detalhe para vocês. Agora, a gente vai continuar. Vamos continuar. Não vamos encerrar. Vamos mais uns 20 minutos, meia hora. Daí a gente encerra. Ou melhor, esse aqui eu vou deixar de tarefa para vocês. Vamos ver. Daí vamos ver como que vocês se saem. Vou deixar de tarefa. Um detalhe, eu quero que vocês façam tentem raciocinar. Amanhã a gente faz, caso vocês não consigam, mas a gente vai encerrar aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês. Essa atividade é a continuação dessa aula para a gente conseguir ainda mais entender mais sobre o circuito elétrico. A gente vai criar um outro método de funcionamento do meu estrela triângulo. Então anotem como eu vou falar. E daí eu vou tentar escrever depois. Vocês sabem que a escrita sempre fica um pouquinho diferente. Eu vou tentar gravar esse áudio para mandar no grupo, que é a tarefa de vocês. Deixa eu colocar para eu mandar para mim mesmo, né? E a atividade, ela é assim, ó. Vocês estão olhando aí no circuito, né? O estrela triângulo. Eu vou mandar aqui, eu vou colocar para gravar. Então, a atividade de hoje, ela é assim. Eu quero que vocês criem um novo circuito de comando para o estrela triângulo. Como que é criar um novo circuito? Então, vocês não podem fazer o mesmo circuito que eu. Vocês têm que fazer um novo circuito. Além de fazer um novo circuito estrela triângulo, eu quero que vocês façam um circuito que não fique alimentando o temporizador. Eu acabei de explicar que quando a gente alimenta o temporizador, ele fica alimentando aqui esse contato, e quando ele faz a comutação, ele muda do 55 para o 58. Só que se eu desarmo, se eu tiro a alimentação, ele volta a 55 e 56. Então eu quero que vocês raciocinem, e dessa vez eu não vou dar dica, não vou ajudar. Vamos ver como que vocês vão sair. Eu quero que vocês façam um circuito que não fique alimentando o temporizador. Que ele dê apenas um pulso na hora da mudança
faça a mudança e pare de ser alimentado. Tá ok? Aí, ó, mandei o áudio, já mando lá no grupo. É essa a nossa exercício de hoje. O exercício de hoje eu quero que vocês façam assim. Professor, só uma dúvida. Podem fazer qualquer pergunta. No caso, é só o sistema de comando ali, né? A parte de Só o ligação do comando. motor vai ser a mesma, né? Exatamente, a potência é a mesma, não muda nada. Então Só beleza. fica mais bonito. Fica mais organizado, se vocês quiserem fazer mais organizado, mas acho que ficou bonitinho aí na tela, né? Não ficou tão bagunçado. Não, ficou ajeitadinho. Então, beleza, aí, ó, que beleza. O que eu quero que vocês mudem é aqui, ó, onde eu tô com o mouse. No comando, é essa parte aqui, ó. Botão de desliga, botão de emergência e disjuntor não muda nada. Essa primeira parte aqui é igual para tudo. O que vai mudar é alguma coisa aqui. O que eu posso fazer? Você pode, em primeiro lugar, tentar criar, você usa a tua cabecinha e tenta criar. Circuito estrela triângulo tem de tudo que é tipo. Na internet tem louco para tudo. Mas tentem, pessoal, tentem criar. Toda vez que você tenta raciocinar, você vai lá e, né? E você desenvolve. Tua mente vai tentar desenvolver e vai aprender bem. Se você conseguir criar, você não vai esquecer mais. Se você copiar e não passar por essa parte de aprendizado, talvez amanhã você já esqueça. Então, tente, em primeiro lugar, tentar criar esse detalhe. Criar um novo circuito que não fique o temporizador alimentado. É muito simples, pessoal. É muito simples essa dica. É muito simples. Vocês já viram outro circuito que faz isso. Até vocês já tentaram fazer circuito. É um detalhe. É só colocar um detalhe, ele vai dar certo. Tá bom? Essa a tarefa de hoje. Eu vou mandar lá no grupo. Vou encerrar a gravação aqui, né? E depois eu vou fazer a chamada. E boa noite para quem estava assistindo.